Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly React. Nesse domingão aí estamos trazendo para vocês o pós-jogo de Flamengo 2-1 aí no Red Bull Bragantino. O Flamengo venceu aí na reestreia de Michael, fazendo o primeiro gol do Mengão, né? Já chegou com tudo aí, o baixinho mais feio do Brasil, dando aquela moral aí para a nação. Galera, então se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino. Preparei para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil, também comentarista aí analisando aí essa grande vitória do Flamengo aí. Pedro Ivo Almeida, e a gente começa falando dessa vitória do Flamengo, importante vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Bragantino. O Flamengo cola ali no Palmeiras com os 44 pontos, está na briga ali pelo título, mesmo depois de tudo que passou essa semana, toda a dificuldade, ainda convivendo com muitos desfalques, mas teve a estreia do Michael e estreou fazendo gol, hein, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, uma ótima noite a todos nossos amigos e amigas. Estreou bem, o gol que ele marcou foi comemorado do jeito que deve, um jogador que passou um período no Flamengo e na sua própria apresentação de retorno disse que queria fazer melhor, se sentia mais preparado, um jogador mais capaz. E, assim, a julgar pela primeira noite dele com a camisa do Flamengo nesse retorno, é isso que vai acontecer. Ele foi contratado para ser um atacante, primordialmente para jogar no lado do campo, fez um gol típico de centroavante, uma bola que parece fácil, mas outros perderam lances parecidos, não só nessa rodada, como nas recentes. Uma boa assistência do Luiz Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador, que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã, jogando como se não tivesse jogado a 3.300, 72 horas atrás. Então o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas nas circunstâncias, com os jogadores que estão disponíveis, o nível de cansaço, o desgaste, tudo isso computado, e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol, mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo tem uma noite positiva para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem para continuar trabalhando pelo Flamengo. Foi o filho do Tite no comando técnico hoje, o Matheus Bach. Agora, Bertozzi, assim, claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar um pouco do desempenho do Flamengo, etc., que eu acho que não dá para cobrar muito ainda, é complicado. É um Bragantino também muito desfalcado, é bom lembrar, né? 10 desfalques do Bragantino. 10 desfalques do Bragantino, entre eles o Elinho, que vem sendo o principal jogador desse time. Mas, assim, a gente já citou aqui, falei da estreia do Michael e o André citou o Luiz Araújo, que vive um excelente momento, realmente destacando o jogo de quinta-feira à noite. Bom lembrar, né, gente? O Flamengo jogou na altitude quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo estava jogando lá, horário de Brasília, né, 11h30. E aí o Flamengo já está jogando agora, domingo, e aí eu quero chegar também no Gerson. Eu não sei exatamente a minutagem do Gerson, deve ser um dos caras que mais joga pelo Flamengo. Sim. Ele saiu depois da metade do segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos mais ou menos por aí, quando sai o Gerson. É impressionante o que o Gerson está fazendo. Tecnicamente, a gente já vinha elogiando, mas fisicamente é impressionante o que o Gerson está fazendo também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. A confiança de quem teve uma merecida convocação para a Seleção Brasileira. É bom pontuar isso também dessa semana. E é legal porque não deixa de ser uma volta por cima dele. Quando o Flamengo teve aquele momento de muita baixa ali, aquela época de Amazonas, Palestina, em que muitos torcedores queriam colocar a cabeça do Tite a prêmio, o Gerson era um dos mais perseguidos. Era um dos mais criticados. Eu lembro de estar fazendo cobertura no Chile e muitos torcedores bem insatisfeitos com o desempenho do Gerson. Então, ele se recuperou também tecnicamente, pessoalmente, e acho que ele tem um papel muito importante neste modelo de time que tem hoje o Flamengo. Especialmente no modelo de hoje, porque acho que o Tite fez algo que ele deveria fazer, que era a colocação do Bruno Henrique ali como referência no ataque, já que não tinha
as suas duas principais opções. Sim. Mas eu uso a palavra referência, mas não é uma referência de posicionamento, né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? A mesma coisa ali com o Michael trabalhando. O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Então, gostei, apesar de toda a desculpa que a gente poderia dar em função do desgaste, desse intervalo menor que 72 horas entre o jogo, com uma viagem longa no meio, eu achei o primeiro tempo bem satisfatório do Flamengo, assim, em termos do que ele poderia entregar. E no segundo, acho que está bem explicado a questão da queda de desempenho, da queda física, eu acho que é absolutamente natural. Às vezes é bom a sorte ajudar, né? O jogo poderia ficar complicado se 1-1 se arrasta, até porque justamente essa questão física podia se complicar, mas o gol saiu tão rapidamente que o Flamengo voltou a se acalmar no jogo. Então, primeiro tempo melhor que o segundo, mas assim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava em pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então, acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, William. Tudo bem? Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michael Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar porque a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão do Cebolinha. E hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade, entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michael era o primeiro jogo. Então, é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sim falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo, Bragantino era melhor, um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim, Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante, como nos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson pro Luiz Araújo por segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa pro Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu. Não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos, o Alan, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse um jogador, um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição, mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada, a gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo.
Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Tem alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente, esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breiler, muita gente criticava, inclusive a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha o jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo... Sim. A gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante... O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz... de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem, mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha, não foi um jogador confiável na temporada e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou foi bem, e é um jogador sim, que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou o Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando o final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então, o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado e quando chega só mostra
como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho que o jogador que mais vai evoluir o nível desse time ainda não estreou, que é o Alcaraz, né? Esse. Baita de um reforço, sabe? Um meio-campista super completo em todas as fases. É um jogador que ajuda muito nos desarmes, mas principalmente na criação, carrega bem a bola, distribui bem o jogo, chega bem na frente. Então, assim, em condições normais, se for o melhor Alcaraz que a gente viu, é um jogador que tende a ser titular no Flamengo e ajudar muito o time a brigar em 3 frentes. Pontuando que há outras boas opções, né? Que o Pulgar é um jogador muito regular e tal, o Alan com suas dificuldades tentando se encaixar, mas eu acho que o argentino, em particular, é uma contratação das mais inteligentes. Então, não está falando do Alan? E sempre fica essa coisa, o Alan está devendo ainda, as oportunidades que o Alan teve ele ainda não entregou, o Alan pode mais e tal. Será que também não está muito precoce a análise, até pegando como exemplo o que a gente falou aqui, como era com o Luiz Araújo? Não. Como foi em algum momento com o Gerson, apesar no retorno do Gerson? O Alan chegou hoje, né? Ele está um pouco mais... Há um pouco mais de tempo, né? O Alan. A amostra é maior. É bom lembrar que o Alan ficou um tempo fora também, por questão de lesão, etc. Não, o Alan, mas justa, esse é um ponto para a gente analisar. É justa a cobrança em cima do Alan? A lesão quando ele teve, desculpa, André, a lesão quando ele chega. O Alan é um cara, por exemplo, que ele apresenta um quadro atípico, ele não pode jogar em determinadas situações de altitude, ele nem embarca, ele nem viaja, ele nem se junta à delegação. Eu acho que a cobrança... E foram 3 viagens nesse ano. Se você comunica que há algo muito fora da curva, eu acho que você pode dosar a cobrança. Mas eu acho que a cobrança ao Alan, ela não é, por exemplo, uma implicância. Tá. O Alan, ele tem muito pouca margem para erro no Flamengo. Se você pega o primeiro tempo do Alan hoje, não é um primeiro tempo ruim. Não. Só que a bola que o jogador do Flamengo cabeceia para trás dentro da área é de quem, de novo? Do Alan. Então não adianta. O que vai ficar para o torcedor médio é lá vai o Alan de novo, quase comprometeu o nosso time. E porque é uma sequência de jogos que o Alan não vem bem. Então se ele tem um primeiro tempo ok contra um time não brilhante, como o do Red Bull Bragantino, fez ali um início de jogo, até tomar um gol, depois do gol o Flamengo controla muito, até inclusive por uma saída melhor. O Flamengo hoje sai jogando. Olha o Ortiz na primeira linha, tem o Alan, o Pulgar não estava também o Alan. Depois a bola já avança para uma linha que tinha Luiz, Gerson e Michael, muito bem, esse trio, depois ali do meio de campo, muito bem. Só que a margem é muito pequena e eu não acho que seja uma cobrança injusta do tipo, ele chegou em junho, aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan, há um bom tempo, não vem bem. E aí o que acontece como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu? Por exemplo, só para um recorte curto, 10 melhores momentos de Atlético. Sim. Então, todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu de seleção brasileira. O Cebolinha é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Assim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você tem o Luiz Araújo. Nas piores você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola para o primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, está entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada, ele não encaixa. Em todos os desencaixes do Flamengo, você nunca viu o Alan ali. É estranho o desencaixe, né? Porque se você for pensar no tipo de jogador que o Tite gosta, ele tem todas essas características. Pois é. Ele tem todas essas qualidades. O pacote que ele oferece na mão de um treinador como o Tite, pensando na carreira do Tite, é de um jogador com tendência a ser titular, mesmo no elenco com muita competição como o Flamengo. E um jogador que oferece ao Tite como técnico o que ele gosta para os papéis nessa zona do campo. Outro jogador que é assim, De La Cruz, joga bem ou mal no Flamengo?
Bem, eu não estou comparando o Alan ao De La Cruz. Eu estou falando sobre utilização e encaixe de dois jogadores que você sabe que o treinador gosta. Né? Sim. É claro que existem diferenças técnicas entre o De La Cruz e o Alan. Mas o que para mim é estranho é ele ser utilizado em situações distintas. Hoje, por exemplo, como disse o Pedro, foi um time que nunca atuou. O Flamengo tem usado diversas escalações. São muitos problemas. Hoje tem muita gente fora. O meio de campo foi desfigurado na época da Copa América e as coisas andaram bem nesse período, com um meio de campo completamente diferente do que o Tite gostaria de ter. Claro. E com o Gerson comandando aquilo. Já na boa fase, né? Já navegando do jeito que ele está fazendo agora, com relação a ele, com mérito para ser titular da seleção brasileira, não convocado apenas de estar no grupo, né? Total, concordo. Mas voltando a falar do Alan, o que me estranha tem muita oportunidade hoje para jogar no Flamengo. Muita, porque são 3. Isso que o Tite lembra, quando quer se defender das críticas, não vê que o Alan não pode jogar. Só isso. O Alan é horroroso. Negocia o Alan, bota ele. Estão querendo o Vitor Hugo, manda o Alan. Faz qualquer coisa, mas tira esse cara do elenco, gente. Porque ele joga. E ele hoje quase nos tirou os 3 pontos. Porque o lance que veio daquela bola alta, que eu achei que tinha sido uma dormida no ponto do Wesley, que não saiu, isso é outra coisa. A linha de impedimento do Flamengo é horrorosa. Sempre fica alguém. Outro dia foi o Vinha, hoje foi o Wesley. Tá? Mas nesse caso, nem se pode culpar a linha burra do Flamengo. Porque o passe, a assistência para o gol do Bragantino foi do Alan. Como é que o cara sobe dentro da área e cabeceia contra o seu próprio gol? Foi o que ele fez. E aí saiu o gol do Bragantino, que vou dizer uma coisa para vocês, teria complicado horrores o jogo. Não tivesse o Luiz Araújo feito uma boa jogada, cruzado na área, e o zagueiro do Bragantino tentou tirar mal, a bola bateu no outro zagueiro e entrou. Gente, eu esqueci de fazer o vídeo do UOL. Então, vocês vão ter que me esperar. O Flamengo está conseguindo, aos trancos e barrancos, os resultados que precisa. Podia perder do Palmeiras por 1-0, perdeu. Podia perder do Bolívar por 1-0, perdeu. Precisava ganhar hoje, ganhou. Mas em nenhum desses jogos, o Flamengo jogou bem. E já não estou nem falando no jogo que teve aí no meio, Flamengo e Botafogo, aquela vergonha, aquela humilhação, aquele vexame, aquele 4-1 vergonhoso. Então, olha, a única esperança realmente é a chegada desses reforços. Alcaraz, Alexandro, tem um outro equatoriano, como é o nome dele mesmo. Enfim, tem que ter mais gente, tem que ter qualidade. O Flamengo resolveu, finalmente, abrir as burras de dinheiro e ir ao mercado. Mas como isso aí envolve Marcos Braz e Bruno Spindel, eu prefiro sempre esperar. Eu não consigo comemorar nenhuma contratação feita por essa turma até que eles estejam com a camisa do Flamengo e o nome no bid. Agora eu pergunto, o tempo todo que o Flamengo perdeu com a história do Claudinho, não podia ter trazido esse Alcaraz há muito mais tempo? Não podia ter trazido o Alexandro mais cedo? Tudo bem, o Alexandro é o único que eu desculpo um pouco, porque, bem ou mal, o Flamengo tinha os dois laterais, o Vinha e o Ayrton Lucas. Que cá entre nós, como tá mal o Ayrton Lucas, meu Deus do céu. Mas o Alcaraz e o atacante equatoriano, deixa eu até ver direitinho qual é o nome dele aqui, que eu já me esqueci. Aliás, tem uma foto que está sendo colocada toda hora nas redes sociais, que eu fico encafifado, porque plata, que já está o cara com o Marcos Braz, que é uma montagem, né? Já está o cara com o Marcos Braz, como é que é o nome dele? Imagina que loucura. Estão tentando ver se o Alexandre chega a tempo de jogar na quarta-feira contra o Bahia. Como o Michael entrou hoje, não treinou, ninguém faz nada, entra e joga. Sorte nossa que o robozinho
Tá bem mesmo, a gente vê. Cansou no final, claramente cansou no final. Mas foi decisivo. E fez várias jogadas e com uma disposição impressionante, desarmou, cortou bola dentro da área do Flamengo, defensiva, participou de todos os lances na área ofensiva. É um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo. Muito importante. Até porque o nosso querido Bruno Henrique ainda está muito fora de ritmo. Ritmo que eu não sei se um dia ele vai recuperar. Aquele Bruno Henrique de 2019, eu não tenho mais a menor esperança de rever. Mas um Bruno Henrique melhor que o de hoje, por exemplo, eu espero. Ele não, o centroavante não é a posição dele. Ele cansou de jogar nessa posição, inclusive com o Mr. Jorge Jesus, e fazia sempre a parelha com o Gabigol lá na frente. Na verdade, eram 2 centroavantes que jogavam juntos, com liberdade para se deslocar por todo o ataque. E ele hoje mal tocou na bola, e quando tocou, não fez nada. Insisto, esses reforços, se chegarem todos, são muito bem-vindos. Mas estarão chegando atrasados. E vamos ver se serão jogadores que entram, encaixam no time e saem jogando, como fez o Michael hoje. O Michael chegou, entrou, saiu jogando. Beleza. Mas o Michael já tem um histórico no Flamengo. O Michael já jogou no Flamengo não sei quanto tempo. Inclusive com Jesus lá atrás. No início da segunda temporada do Jesus, que durou só até o final do Carioca, o Michael foi contratado. Então, não sei, o Alcaraz vai chegar aqui, será que ele vai entrar no time e já sair jogando a bola que se espera dele? O Gonçalo Plata, eu tenho visto coisas do Gonçalo Plata, eu vi outro dia um jornalista equatoriano dizendo que ele vai chegar aqui e vai bagunçar o futebol brasileiro, tão bom que ele é. Tomara. Mas tivemos que esperar o Pedro se machucar, o Gabriel se machucar. Só depois das contusões, isso para um time que quer disputar as 3 competições, ele precisou que os jogadores dele se contundissem para então ir com força ao mercado. Marcos Braz e Bruno Spindel, que bom que no final do ano vocês muito provavelmente vão sumir da vida do Flamengo. Vamos começar a ler aqui o superchat. Gilberto Henriques Cordeiro. RMP, esse Alain é uma merda, como sempre. Léo Ortiz não tem como ser reserva. Concordo com você. Nem na zaga e nem como volante. Esperando os reforços. Concordo integralmente com você. E olha que a primeira escalação que saiu era sem o Léo Ortiz. Era com Fabrício Bruno e com Alan e Pulgar no meio campo. Como é que alguém pensa isso? Sério. Me diz. Você tem o Léo Ortiz no seu elenco. Você tem que botar ele para jogar, ou de volante ou de zagueiro, porque ele é melhor que todos os outros, cara. Ele é o melhor zagueiro dos 4. Ele é o melhor volante dos 3. Ou 4, se quiser contar com o Igor Jesus. Então, a questão é a seguinte, aonde você acha que o Léo Ortiz vai render mais? Simples assim. Léo Ortiz, você é um dos meus melhores jogadores. Nesse jogo, especificamente, eu acho que é mais importante você atuar de volante. Não, esse outro jogo aqui, eu prefiro você na zaga. Até que vai chegar um lugar em que ele vai tomar conta da posição. Ele vai poder continuar sendo improvisado aqui ou lá, mas ele vai encontrar o lugar dele. Eu ainda acho que o lugar dele, principal, neste momento, com esse elenco, é de volante. Porque, bem ou mal, nós temos zagueiros bons. Davi Luiz hoje muito mal, hein? Muito mal. Quase fez 2 gols contra, cara. Mas, enfim, você tem lá o Léo Pereira, você tem o Fabrício Bruno, você tem o próprio Davi Luiz, você tem o Cleiton, que é um garoto muito bom da base. E na cabeça de área, você só tem o Pulgar que presta, gente. E mesmo assim, o Pulgar também não está sendo aquele Pulgar que a gente chegou a ver em um determinado momento. O Pulgar caiu de produção. Agora, quando você junta Pulgar e Alan, aí, amigo, você simplesmente joga com 10 e estraga. Você quase que joga com 9, porque você estraga o Pulgar. Cara, o único lance em que o Alan foi visto hoje foi na assistência, na testada para o gol do Bragantino. Ele parece que se esconde do jogo, gente. Repara bem, quando o Flamengo vai sair... Aliás, uma coisa que eu gostei hoje, que eu não sei se devo atribuir ao Titinho ou não. O Flamengo hoje tentou sair jogando decentemente. E não com chutão. Isso é um progresso. Até porque nós estamos vindo de um jogo que foi só chutão.
que foi o jogo em La Paz. Então, mas precisa evoluir muito, cara. Precisa do De La Cruz. Qual é a real situação do De La Cruz? Isso o departamento médico do Flamengo não esclarece. A gente sente que o De La Cruz está sendo guardado para jogos muito importantes. Mas logo em seguida ele já é poupado de novo. Ele jogou quase todo o jogo, não jogou o jogo todo, não, foi substituído no final, lá em La Paz. Aí hoje foi poupado. Não pode ser só por questão de fôlego. O De La Cruz está com problemas físicos. E seria bom que o departamento médico do Flamengo esclarecesse quais são esses problemas físicos. São dores musculares? É isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Pós-jogo aí, o Flamengo venceu. Ele não venceu, não foi aquela partida maravilhosa, mas, cara, o jogo foi o quê? 2-1. A reestreia aí de Michael, voltou aí, o Robozinho voltou. Um bom jogo, um bom placar aí. Foi o que esperava aí. O importante é vencer, continuar ali na briga ali pro Brasileirão, porque tudo ainda pode acontecer, galera. Tudo ainda pode acontecer. A gente viu aí ano passado aí, retrasado, o Palmeiras conseguiu buscar o título, né? Porque o Botafogo entregou e, na minha opinião, o Botafogo vai acabar entregando esse ano e não vai ganhar nada, nem Libertadores, nem Brasileirão.